Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje eu vim aqui para contar uma história do Gabriel, meu neto. Eu tenho 3 netos lindos, maravilhosos, e cada um deles tem um jeitinho totalmente diferente, totalmente especial. E o Gabriel, ele adora conversar antes de dormir. Adora. Cada vez que ele vem aqui em casa, antes de dormir, de repente ele vem com umas perguntas muito doidas, e aí às vezes eu fico tentando responder ali, não sei nem o que eu respondo, mas é sempre coisas muito legais. Teve dia que foi do oxigênio, sabe? Então ele vem com algumas perguntas assim que nos faz às vezes parar para, opa, o que eu respondo? E essa semana não foi diferente. Essa semana, antes dele dormir, eu perguntei, Gabriel, você tá fazendo inglês? Porque ele ia começar o inglês, ele e o Gustavo. Aí, quando eu perguntei isso, ele falou, vó, eu não quero fazer inglês. Vocês não entendem isso? Eu falei, mas por que, Gabriel? Inglês é importante, tem que fazer. Aí ele falou, por que eu tenho que fazer? E aí, ele falou, vó, e ele trouxe duas argumentações assim muito fortes. Vó, eu não quero ser tradutor e eu não quero sair do país porque eu não quero ficar longe da minha família. E por que eu tenho que fazer inglês? Naquela hora eu fiquei, por que que é? Por que é que a gente tem que fazer inglês? Eu também não sei. Mas aí não podia falar para ele assim. Eu podia, né? Mas eu não falei que eu não sabia por que a gente tem que fazer inglês. Aí eu falei, Gabriel, porque a gente tem que fazer inglês, porque é importante fazer inglês. Quando a gente for trabalhar, é importante fazer inglês. E aí, ao mesmo tempo, ele já começou, eu não quero fazer inglês. Eu só tenho 3 horas agora, eu não tô aguentando mais, eu não passeio mais, eu não brinco mais. Eu tenho que só estudar. E aí tenho que fazer inglês. E aí já entrou em defesa do irmão. E o meu irmão tem que fazer futebol, tem que estudar e tem que fazer inglês também, vó. E aí eu não, mas é importante o inglês. E quando você for trabalhar? E se você resolver viajar? E aí ele começou numa choradeira e eu fiquei pensando, né? Eu deveria ter escutado primeiro, mas eu já tentei já argumentar com ele também naquela conversa e já começou naquela choradeira. E ele falando, vó, aí ele trouxe outros argumentos. Vó, quando eu estou estudando, a minha professora pede para que todos fiquem com os microfones desligados. E quem quer falar alguma coisa, levanta o braço. Só que lá na aula de inglês não acontece isso, vó. Todo mundo fica falando ao mesmo tempo e o professor não faz nada. Aí eu falei, mas cada professor é diferente um do outro. Então você aí falou, vó, não tem. Aí sabe o que eu faço, vó? Eu desligo a minha câmera e eu desligo o meu microfone. E é assim. E eu tentando argumentar com ele que era importante o inglês, tudo. Mas não teve muito jeito. Eu sei que começou a chorar e aquela coisa e muito nervoso porque ele não tinha mais tempo para nada. E eles estão no momento realmente que não estão brincando. Ficam dentro de casa, a aula é online, as brincadeiras online, e aí vem mais o inglês online. Quando eu paro para pensar nisso, ele realmente tem razão. Então a gente precisa escutar as crianças, não só ouvir, mas escutar. Porque aí nós fomos conversando e aquela coisa, aí ele parou de chorar. Aí eu falei, Gabriel, mas você imagine os professores, se todos os alunos resolverem não mais estudar, não querer mais fazer inglês, nem fazer outras matérias, como que vai ficar os professores que se prepararam para dar aulas? Aí ele falou, vó? Eu falei, é. Aí eu falei, rapaz, achei um argumento aí que deu sentido para ele. Deu sentido para ele. Aí eu falei, é sim, Gabriel. Porque esses professores, eles se prepararam para dar aula. É óbvio que muitos
se prepararam para dar aula presencial. E agora, nesse momento de pandemia, porque ele tem reclamado da pandemia, ele tem reclamado da saudade dos amigos, da vontade de ir para a escola, sabe? Ele tem reclamado disso. Aí eu falei para ele, nesse momento, a única forma é de dar aula online. Mas como que é com os professores se ninguém mais quiser dar aula? Ninguém mais quiser estudar? Aí você fala, eu não quero mais inglês. O outro menino, eu não quero mais inglês. Aí ninguém mais quer fazer inglês. Daqui a pouco ninguém quer fazer. Como que fica os professores? Esse argumento deu certo com ele. Aí ele falou, é mesmo, vó. Então sim, vó. Eu vou dar uma chance pro professor. Eu vou dar uma chance, vou assistir a aula, vou prestar atenção. Falei, dá uma chance. Dá uma chance pro professor. E aí eu digo isso para nós, dá uma chance para escutar a criança e não só ouvir, porque quando ela bate pé, quando ela esperneia, quando ela resmunga, de alguma forma ela está se manifestando e ela quer te dizer o que ela está sentindo. E às vezes a única forma que a gente consegue escutar um pouco mais é quando ela birra, ou quando ela xinga, ou ela fica nervosa, ou ela chora muito. Porque às vezes, enquanto ela está falando, a gente não está prestando tanta atenção. E não só com as crianças, assim é com os adolescentes, assim é com o cônjuge. Nem sempre a gente escuta, em vez de só ouvir. Então, o Gabriel, assim como o Gustavo, assim como o Giovanni, meus netos, assim como a minha Gi, assim como o filho, o neto de todos nós, eles têm sempre algo para nos dizer e algo para nos ensinar. E com o Gabriel eu tenho aprendido muito, que a gente depois acabou em muita gargalhada, sabe? Depois ficamos rindo da Giovanna e ele contando, e ele fala, ô véia, ô véia. E aí assim, a gente acabou dormindo rindo. Foi muito bom. E eu queria muito transmitir essa história para vocês, que vale a pena escutar as crianças, porque elas têm coisas muito importantes para nos dizer. E às vezes aquilo cai dentro do nosso coração e dá um, sabe? E é verdade. Isso aí. Um beijo para vocês, um ótimo final de semana. Fica com Deus.